O Thiago tocou nesse assunto, o Galante também apurou, sobre a questão do Júnior Santos. Por quê? O Atlético, surgiu um assunto de querer a volta dele por empréstimo. E aí eu quero ouvir de vocês o que vocês apuraram. Começa com você, Thiagueiro. Não, então, a única coisa que eu tenho é que de fato existe o débito do Atlético com o Botafogo. Mas eu preciso entender agora se existe um interesse. Parece que o Breno tem informação de que existe. Peraí, tá sem áudio aí? O seu microfone tá sem áudio? Ah, que eu desliguei pra falar. Você desligou e não ligou de novo. Parabéns, Perdão, parabéns. pessoal, perdão, Parabéns, irmão. Tá tudo legal, não tem problema não. tentar- O André tá xingando até a sua quinta geração de Eu ouvido. tentei falar com o empresário do Júnior Santos, peço perdão, eu desliguei por isso. Então, a informação que eu tenho é a seguinte: de fato existe a dívida do Atlético com o Botafogo. O Atlético não pagou as parcelas ao Botafogo. Algo natural hoje na gestão atleticana. Mas, enfim, eu estou tentando agora apurar e tentar entender de fato se existe alguma situação envolvendo a ida do Júnior Santos para lá. Se o Botafogo vai fazer de fato uma nova proposta. Como é que vai ser essa situação? É isso. O Breno parece que tem algo referente a isso. Essa informação ela partiu ontem do Globo, né? No interesse do Botafogo, no empréstimo do Júnior Santos. E o Botafogo realmente tem esse interesse. Agora, o Atlético não tem interesse de emprestar o Júnior Santos. Mas o Atlético tem interesse pro Botafogo. Eu acho que o Atlético tem o interesse que o Júnior Santos entre em campo e faça o que ele foi contratado para fazer. Mas o Botafogo quer receber. Essa é uma questão. E aí eu te vendo. Te vendi um carro, tá? Te vendi um carro. Aí você pega o carro e tá curtindo o carro. Tá tirando onda com o carro. Mas só que você não me paga. Ok. Aí eu vou dizer, seu Galante, quer devolver? Você não tá conseguindo pagar. Você quer devolver o carro? É mais ou menos isso? Mas só que eu acho que o Atlético não quer devolver. Porque o Atlético não quer devolver, mas não quer pagar? Aí é questão de como vai pagar, aí o Botafogo tem que recorrer a outras maneiras. Mas a devolver não vai. A questão é essa. O Atlético, até porque o Cuca não pediu um jogador para essa posição, porque ele acredita no Júnior Santos. Agora, são 15 jogos, um gol, 48 milhões. Ele ainda não me convenceu. Se o Botafogo tivesse feito a proposta seguinte, olha, Atlético, coisa é o seguinte, você não me deve nada, fica elas por elas e boas. Eu fazia assim, beleza, toma ele de volta aí. Agora, empréstimo não, né, gente? Agora, o Atlético, se for vender, vai querer ganhar alguma coisa. Pô, o cara para jogar, a gente tem que acreditar que ele vai resolver o problema, porque hoje o maior problema do Atlético é você ter reforços. Se você abre mão do Júnior Santos, é mais uma peça que você tem que colocar ali para jogar. O que a gente fala do Rubens, vai vender o Rubens, tem que trazer gente. Vai vender o Lian, tem que trazer. E o Cuca quer 3. Ô, Breno, falando... Não dá para aumentar mais. Eu já tô com medo desses 3, Falando aí pelo lado do Botafogo, né? O Botafogo é notícia já. O Botafogo está atrás do Arthur Cabral para a função de atacante. Muito bom jogador. Lembrando que o Botafogo acabou de perder o Igor Jesus, né? O Igor Jesus não vai jogar mais pela equipe do Botafogo. Então, o Botafogo está se movimentando no mercado. E eu de verdade, eu não sei se o Botafogo realmente gostaria de contar pelo que está sendo montado do time do Botafogo, pela ideia que o Botafogo tem e pelo pouco que o Júnior Santos tem mostrado aqui no Atlético, que ainda não se explicou essa contratação. Eu de verdade que eu não sei se o Botafogo gostaria de contar. Você acha que hoje ele é útil para o Atlético? Hoje ele não. Hoje ele ainda não foi útil ao Atlético. Eu ainda espero e acredito que o Júnior Santos possa render no Atlético. Mas vamos lá, vamos partir para uma situação aqui. Quando o Atlético, eu não sei se o Palmeiras já pagou integralmente o Paulinho ao Atlético, tá? Porque eu não sei quais foram... Não pagou não. Não pagou, parcelado. Né? Mas a parte do pagamento, as partes estão sendo cumpridas O que tinha que ser pago, o Palmeiras pagou. As parcelas que tinham que ser pagas, o Palmeiras pagou. E aí o Atlético trouxe o Júnior Santos. Pelo que consta, não tá pagando. Não tá pagando. Não tá pagando, tá. Só que aí, vamos lá, você não tá pagando por um jogador que você contratou, que pode ser que dê certo, pode ser que não. Não dá pra saber. Até agora não deu, mas não dá pra saber. Melhor pagar só depois que der certo. Não, o que eu tô querendo propor aqui é o seguinte: se do dinheiro que você recebeu do Paulinho, você não usou para pagar parte do Júnior Santos, e o clube, o ex-clube, aceita de volta, não seria a melhor alternativa devolver, Malu? Mas aí... É feio, mas... Não, mas aí assim, seria um baita atestado de que foi um erro gigantesco a contratação do jogador.
que foi vendida, e a gente tem que lembrar como que o Atlético trabalhou a contratação do Júnior Santos, o cara que foi o artilheiro da Libertadores, o cara que fez uma temporada pelo Botafogo antes da fratura na tíbia muito forte. Cara, se isso acontecer, é um erro assim gigantesco do departamento de futebol do Atlético, tá? É o que eu penso. Eu acho que 15 jogos, você pode falar, ele poderia ter apresentado mais nesses 15 jogos? Poderia sim, mas a gente tem que lembrar o contexto. Eu e o Elton, a gente já falou muito, né? O Júnior Santos teve uma pré-temporada ali, meio lá, meio cá. Quebrada. Já chegou, o primeiro jogo, tá disponível? Tá, vai pro jogo, né? Coisa do planejamento atleticano. Depois disso teve uma lesão de novo. Eu não acho que já flopou essa contratação do Júnior Santos, não, tá? E as pessoas que o trouxeram têm que pensar menos ainda do que eu nesse sentido. Agora, vejamos, né, o que acontece. É curioso também esse interesse do Botafogo pelo jogador. Mas se isso acontecer, Everton, independente que o Atlético venha a ter algum tipo de benefício financeiro, olha... Mas o valor... Eu fico imaginando uma assim, negociação dessa. Porque é muito fácil. Ele custou 48 milhões, 15 jogos, ainda não aconteceu. É como se dependesse só do jogador, né? Não tivesse outras questões. Até o jogador chegar no campo, tem muita coisa envolvida, né? Você já parou pra pensar o quão irônico é essa situação? Olha só, olha como essa situação é completamente tosca, velho. O Atlético contratou o Júnior Santos. Ele não pagou nada ao Botafogo. Aí ele tem que... O Botafogo quer o cara de volta, quer contratá-lo de volta. Não é que quer tomar o jogador, quer contratá-lo de volta. O Atlético não aceitou a proposta. Imagina o Atlético, não, vendo por 10, mas 2 você tem que pagar à vista. Você me paga agora 2 e os outros 8 a gente vê. Cara, é muito louco. Isso é uma loucura, cara. É muito louco e assim, veja bem. Eu também, assim como os demais aqui, eu não acho que não possa ainda aparecer o futebol dele, tá? Pelo amor de Deus, não confundam as coisas. Eu só não acho que é do tamanho que venderam, tá? Eu nunca achei. Eu também. Nunca achei. Não. Nunca, não, Mas eu é não assim, acho. Não, mas não é aponta assim, o dedo. mas Não ele é. é assim. É porque você Ele quer. é assim. Não é porque você quer. isso É é pra problema você. filho. ano passado. É pra você, Você Thiago. viu ano passado? Não, o Thiago, cara decidiu uma final de Libertadores, Thiago, o ele cara não foi decidiu. artilheiro, Ele entrou, o jogo o já cara tava é um jogador decidido. importante. Agora que eu entendi o que o Paulo tá falando. Ele decidiu a Libertadores. Entendi mal. Ele foi lá, É era um isso. cara importante. Você falou sim. isso aqui. Ele decidiu a Libertadores. Você Não falou decidiu, isso não? aqui. Sério? Decidiu, não? Não, decidiu no Tava aspecto de 2 a 1, fazer o time último com gol. jogador, um amigo. Não, porque quando você fala decidiu, parece que ele resolveu o jogo todo. Decidiu o jogo. Não, vamos lá. O gol derradeiro Aí não. decisivo. Não, tudo bem. Inclusive, ele passou pelo Panda lá, que ficou só assistindo, que não deu conta de marcar. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Não faça com que ele não tenha decidido. Quando contratou, o que eu questionei aqui, pelo amor de Deus, gente, ainda bem que isso está gravado. Eu falei, gente, eu questiono os valores, Perfeito, sim. mas acho que foi uma boa contratação. Todo mundo achou. Todo mundo achou, né? Que foi na oportunidade. É. Então agora, quando eu pergunto a você, devolve, não é devolve porque ainda não rendeu, é devolve porque ainda não pagou. Se você está com dificuldade, se a sua dívida chegou a 2,3 bi, que vai valer valeram matérias que estão saindo por aí para preparar o terreno, vai valer uma coletiva amanhã do dono do clube, né? E que bom que a imprensa séria cobrou, né? Para acontecer essa coletiva, para ter as explicações, que elas sejam bem transparentes e feitas para a torcida, que é a razão da existência do clube, né? Agora, se você comprou o jogador, ele ainda não aconteceu, por isso você vai devolver? Não. Não é isso que eu estou dizendo. Devolver porque você não pagou. Você vai pagar? Vou esperar ir para a justiça. Mas Paga isso na nem é justiça. habitual, Calma lá, HG. gente. Não é assim. Mas vai pagar. Então, se o Botafogo se dispôs a pegar de volta e você tem uma dívida assim, estratosférica, que você não vai conseguir pagar, estão falando aí que demoraria 22 anos para resolver o tamanho do problema, então convenhamos, gente. É aquilo que eu falo da oncinha no fundo do quintal. Você quer ter uma oncinha no fundo do quintal, você precisa dar leitinho e carninha para ela. Então, eu acho que o Botafogo deve ter feito mais ou menos como o Cruzeiro fez com o Inter. Ô Inter, aqui, vocês não vão conseguir pagar, que o Inter tá no bico da maritaca mesmo. Então manda para mim o Wanderson aí. Mas é diferente. Aqui, eu não sou a favor Não, mas não, gente, peraí, diferente. Não, tô devendo olha me só, dar um jogador é pra pagar. diferente, Eu não sou a Então, se eu favor. tô devendo o Botafogo quer o jogador de diferente. volta, você vai lá É devolve. diferente. Ô, Balu, eu não sou a favor desse negócio de ficar devendo, mas Não, olha só, nenhum de se nós isso acho fosse o que que você falou,
que iam devolver vários jogadores pro Atlético também. É Tem o isso. Atlético tem dívida aí. Gente, Você mas abre um peraí. Tem precedente dinheiro que para não... receber de vários jogadores. Você abre um precedente que não existe no Não, futebol. tô falando assim, de Gente, outros eu não tô clubes. dizendo que eu não tô dizendo que seja que Não é é uma uma coisa assim, ó. prática que é comum Ah, beleza, também. Botafogo, toma aí, tá tudo certo. Não, gente, Eu não é isso entendi, não. Regi. O que eu tô dizendo é que se o Botafogo tem interesse, o jogador não aconteceu. Hoje Mas olha, ele não é indispensável. Não, mas pro então você Atlético pode hoje pensar é. na Mas deveria possibilidade. ser- Mas, Mas o deveria Atlético ser hoje no indispensável, elenco porque ele é do Atlético diferente. ele não pode sair. Mas futebol não tem ninguém o pra Atlético não colocar pode ali. fazer Então, de tudo 6 bem. em 6 meses. Quem que você vai colocar o no Atlético em elenco do nenhum Atlético? clube. Então tudo bem. Então com isso Você vocês estão. chegar pro Cuca e falar, com "Pô, isso você vocês estão. abriu um-" Então vocês estão compactuando com a dívida, então. Tem que continuar devendo cara. e não pagar. O Breno tá. Eu o Breno acabei de tá. falar. Pelo que você tá falando, não eu sou tô a favor, O Breno mas está. hoje o O futebol Não, mas o brasileiro... Mas, Galante, o Mas é o apagador O futebol universal. brasileiro é assim. Eu não Breno sou, está eu não compactuando. sou a favor do calote, mas Aqui, futebol coisas brasileiro é precisam assim. de Não, vem com essa não. Ah, o não. Flamengo dá calote em quem? Aqui, o deixa eu Flamengo te dá falar. calote em quem? Deixa eu te falar. O Vasco O Palmeiras não pagou o dá calote em Jair. O Santos não pagou o Não, então Patrick. tudo bem. E Então aí? o nível do Atlético hoje que a gente tem que comparar é com Bahia, Vasco e Santos. isso que você tá Ah, mas fazendo. peraí, você tá falando de Flamengo e Palmeiras é outro patamar. Nem tinha que estar discutindo. Isso que você tá fazendo aí é cara, cretino. O Cruzeiro dá calote em quem, Cretino. galera? Não, peraí, ô Thiago. Não, peraí. não. Eu Eu falo tô assim, colocando não, a real, Botafogo, gente. o Vasco é não real. pagou o Quem- Jair. Quem não paga? Infelizmente, Quem eu não não sou a paga favor, hoje é não. quem tá quebrado. O Atlético então tá quebrado, é Cara, isso? E é isso, meu amigo. O Atlético comprou um jogador, não pagou. E agora o ex-clube quer ele de volta. Mas por empréstimo? Essa novela tem de tudo. Promessa que ainda não brilhou, dívida milionária e um clube que vive no fio da navalha. O torcedor não é bobo. Já entendeu que o problema não é só o Júnior Santos. É a gestão, é a bagunça, é a ilusão vendida como reforço de peso. E agora? Devolve? Empresta? Ou insiste num projeto que já nasceu torto? Deixa aqui nos comentários. Você manteria o Júnior Santos ou mandava de volta agora mesmo? E não esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui a análise é cruel, mas sempre realista. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!